As Aventuras de Soneca Bull e Dom, Temporada 1, Episódio 2. O dinheiro tem um som diferente quando é demais. Foi assim que comecei a me afundar, achando que estava voando. O tempo virou um borrão de festas, brindes e vozes que só existiam quando o dinheiro estava presente. As luzes das mansões refletiam nos carros importados, nas joias que nem tinham tempo de esfriar antes de serem negociadas. Eu já não era mais aquele cara simples sempre de preto. Eu era visto com outros olhos na rua. A mesma rua que me amava, ao mesmo tempo me odiava. Mas no fundo eu era o homem que chegou do nada e comprou o silêncio dos que duvidaram. Soneca andava comigo em todo canto. Naquele momento confiava apenas nele e em Deus. Ele era meu único vínculo com o que eu já fui. E talvez por isso, cada vez que ele rosnava, eu sentia que a alma dele tentava me puxar de volta. A vida virou um desfile. Mansões na serra, iates na costa, helicópteros pousando em telhados privados. A ostentação era o disfarce perfeito para um homem que tentava esquecer de onde veio. Mas esquecer demais é o mesmo que se perder. Foi nessa maré que ela voltou a aparecer. Chegava sempre como o vento. E com aquele olhar que misturava perigo e desejo, ninguém sabia de onde vinha o dinheiro dela. Nem precisava. O poder falava mais alto que o passado. Ela não pedia nada, mas tudo ao redor dela obedecia. Começou com um convite: vem ver o nascer do sol de cima, ela disse, encostada num helicóptero preto, o cabelo preso e um sorriso que parecia esconder segredos. Subi, e quando o céu se abriu, lá de cima, o mundo parecia pequeno demais para tanto poder. Foi ali que percebi, eu já não tinha mais medo de altura. A relação entre a gente era silenciosa. Ela sabia o que eu queria, e eu sabia até onde ela podia chegar. Em cada olhar, uma ameaça e uma promessa. O tipo de química que queima sem precisar de fogo. Enquanto isso, o dinheiro crescia. O império ganhava forma, casas, empresas, contatos, seguranças, armas, alianças. Eu comecei a acreditar que tinha vencido. Comecei a acreditar que o passado tinha desistido de mim, mas o passado não esquece. Ele só espera a chance de cobrar. Em uma noite coberta por relâmpagos, em uma festa luxuosa, o som da música misturado ao barulho da chuva. Ela dançava sozinha no meio do salão, vestida de vermelho, como se o mundo inteiro fosse dela. Mas no fundo dos olhos dela eu vi algo e não era paixão, era aviso. Me encarando como se lesse meus pensamentos. Aquela frase ficou presa na cabeça. Nos dias seguintes, o ar começou a mudar. Os sorrisos sumiram, as ligações ficaram curtas e o luxo começou a parecer uma armadilha. Eu percebia olhares diferentes, cochichos que paravam quando eu chegava e o tipo de silêncio que precede tempestades. Soneca sentia também, latia para as sombras, farejava o nada, estava inquieto e eu tentava fingir que estava tudo sob controle, mas quando olhava no espelho, sentia saudades daquele garoto simples. Mas a verdade é que o ouro tem cheiro, e quando o cheiro fica forte demais, atrai os abutres. O brilho virou cegueira, as joias, correntes, as festas, julgamentos, e aquela mulher tão enigmática quanto Pela. Parecia sempre um passo à frente, observando, calculando, esperando o momento certo de agir. Numa noite, sozinha comigo num terraço, ela disse: "Você ainda acha que o mar esqueceu seu nome?" Olhei para baixo, para as luzes da cidade, e percebi: o mar não esquece. Ele só muda de forma. A vida tinha me dado luxo, mas tirado o chão. E o som do helicóptero que se afastava parecia o mesmo das sirenes que um dia me fizeram correr. O ouro tinha um preço, e eu estava prestes a descobrir qual era. Percebi também que o poder não chega gritando. Ele sussurra, se infiltra, e quando você percebe, já é tarde para voltar. Naquele ponto, eu era o nome que mandava entre fronteiras. O homem que atravessava o Brasil e o Paraguai com o vento a seu favor, e o passado enterrado sob concreto. Os dias começavam com o som de helicópteros e terminavam com brindes em piscinas infinitas. Homens engravatados vinham de longe para fazer acordos. Soneca tinha virado uma lenda, mas estava cansado daquele luxo todo. Sempre ao meu lado enquanto eu decidia o destino de homens que se achavam intocáveis. Ele era meu espelho fiel e silencioso.
mas sempre pronto para atacar se sentisse ameaça. A mulher misteriosa ainda estava lá, nunca por muito tempo, mas nunca longe demais. Ela aparecia quando o jogo exigia mais inteligência do que força, mais sabedoria do que brutalidade. E toda vez que ela entrava em cena, o ar mudava. Ela era o tipo de mulher que fazia os outros esquecerem que estava em guerra. Com o império consolidado vieram as tentações maiores, dinheiro lavado em paraísos fiscais, propriedades falsas, políticos disfarçados de aliados. O tipo de luxo que não brilha, ele ofusca. E eu comecei a me acostumar demais com o poder. No meio de tanto luxo, eu comecei a lembrar do casarão, do cheiro da madeira molhada, das noites frias e do silêncio da praia. Às vezes eu parava tudo, saía pro terraço e olhava o horizonte, ali, sozinho. Sentia saudade da vida simples que eu tinha deixado para trás. Mas bastava o som de um motor caro para me trazer de volta. As festas voltavam, os brindes estouravam e eu sempre me perdia de novo. Era um ciclo sem fim. Quanto mais alto, mais longe de mim mesmo. Em uma dessas noites, no alto de uma mansão no litoral paraguaio, a mulher misteriosa se aproximou. Vestido escuro, olhar fixo, copo de vinho na mão. Você ainda sabe quem é, Dom? Ela me perguntou com ironia. Olhei para a cara dela e não falei nada. Ela riu baixo, percebeu que tinha me irritado com aquela frase. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. No fundo, eu sabia que ela tinha razão. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando Soneca deitado aos meus pés, sonhando tranquilo. Percebi que ele era o último puro entre nós. Nos dias seguintes, começaram os sinais. Negócios que não fechavam, aliados sumindo, e eu cada vez mais distante daquele garoto simples que eu fui um dia. A mulher misteriosa dizia pouco, mas sempre observava tudo. Cada gesto, cada olhar, era como se ela previsse o que estava por vir. E no fundo eu sabia, ela era parte disso. Do começo do jogo, do começo do Império, até a solidão das noites frias naquela cobertura. Estava cada vez mais tarde para voltar atrás. E eu já tinha trocado minha paz pelo trono e pela coroa de rei. Mas o maior problema disso tudo é o que ainda estava por vir. Quer saber até onde vai essa história? Então cola com a gente no nosso canal do YouTube. As aventuras de Soneca Bull e seu amigo Dom Boy estão só começando. Não perde o que vem por aí. Se inscreve, deixa o like e vem fazer parte dessa jornada.